Olá, boa noite. Boa noite, pessoal da costura qualificada. Seja homem, seja mulher, né, gente? A costura aqui que eu falo é para todos, né? Para todos aqueles que querem se qualificar. Então, gente, eu sou a Tassiana Fernandes, né? E eu falo sobre costura industrial qualificada. O que é uma costura industrial qualificada? Bem, gente, a costura industrial qualificada é quando ela acontece quando tu gosta de fazer aquilo que tu faz com prazer e é um aprendizado contínuo, tá? Quando a gente gosta de aprender algo, a gente faz isso por amor, porque gosta de fazer o que está praticando. E por a gente fazer aquilo ali com vontade, com desejo, com carinho, né? Envolve todo aí um processo de a gente fazer o que a gente gosta. Aí a gente consegue ter o quê? A qualidade esperada naquele produto. Gente, é assim. A gente vê hoje muitas empresas falarem em qualidade, né? Não se fala mais tanto, hoje não é tão falada a questão da quantidade, mas da qualidade que tu consegue entregar aquele serviço. Seja ele na parte da internet, na parte da medicina, na parte da advocacia, na parte de ser professor, na qualidade de ensino, e na maioria das áreas da nossa vida, ou em toda a área da nossa vida, hoje em dia se fala em qualidade e não em quantidade. Ah, Tassi, qualidade é algo que tem que ter, é exigido que se tenha, qualquer profissional tem que ter qualidade. Mas, gente, falar é uma coisa, fazer é outra totalmente diferente, tá? Só para começar o assunto. Porque quando a gente até escuta muita gente falar sobre qualidade que tem que ter na entrega do serviço, seja de um projeto de arquitetura, seja em uma cirurgia, seja na área nossa, que é a área da costura, né? Falar é fácil. Difícil é tu trazer a solução do problema, que é ter a qualidade esperada, seja em qualquer área. Gente, então assim, ó, a Tassi fala sobre costura industrial. E embora hoje seja feriado, né? Mas feriado fora a parte, eu sempre tô aqui todas as segundas-feiras, tá? As segundas-feiras. A não ser que aconteça algo muito sério que eu não possa estar aqui. Mas todas as segundas-feiras, às 8h20 da noite, às 20h20, eu estou aqui para falar sobre costura. Costura industrial, costura com qualidade. Certo, gente? Então, assim, a Tassi fala para homens, mulheres, especialmente para as mulheres, mas falo para homens também, porque os homens também hoje estão cada vez mais entrando na área têxtil, estão avançando nessa área, né, que é a área de confecção. A área têxtil envolve toda a parte de confecção, né, gente? Então, qualquer parte de confecção aí, a área têxtil, ela abraça. Bom, a Tassi hoje vai falar qual é o maior desejo da costureira. Qual é o seu maior desejo na área da costura? Muitas pessoas costuram há anos, há décadas. Boa noite, Bruna. Oi, Bruninha. Já não é uma Bruninha, né? Uma super Bruna. Boa noite. Boa noite, Ruby.
Ruby Brandão, sejam bem-vindas. Ivone, sejam bem-vindas aqui. Hoje eu estou aqui, como eu sempre digo, né? Às 8h20, a Tassiana está aqui, tanto no Instagram como no Facebook. Né? Então, todas as segundas-feiras, tá, gente? Às 20h20. Falar sobre qual é o seu maior desejo na costura ou na área da costura. Como eu estava falando, muitas costureiras começam a costurar muito novinhas, né? E elas não param para pensar muitas vezes, como eu também não parei no princípio, no meu maior desejo na área da costura. Qual era o meu maior desejo? Eu não sei se alguém aqui ainda está analisando esse desejo, que ainda não sabe no que quer ser boa, em que área da costura que ela quer se qualificar, seja na área da costura, de modelagem, maquinário, aprender sobre as máquinas, aprender sobre graduação. A costura, ela é como é que eu vou dizer para vocês? A costura, ela tem uma grande área, ela é ampla, ela tem muita coisa para se aprender. Principalmente na nossa época, na época que a gente está vivendo, gente, a falta de profissional na área da costura está fazendo a área da costura abranger, né, alargar de uma forma que está faltando muito profissional, como eu sempre bato aqui, tá? Porque hoje em dia tá tudo muito computadorizado. Hoje, quem tá aí entrando no mercado da costura e que quer expandir, tem que saber de computação, tem que saber de mexer em plotter, em fazer as suas modelagens, né? Na plotter, tirar ali os seus riscos de corte. Se ela terceiriza esse corte, o corte, se a pessoa não tem uma plotter, é bom ter, porque economiza muito tecido. E tem que ter um especialista para isso. Então, às vezes, a pessoa se dá tão bem com esse serviço, né, que ela tá lá na máquina de costura, mas não sabe que ela se daria muito bem se ela trabalhasse no computador em fazer as modelagens na plotter. Então, é bom quando a gente tem essa visão ampla da área da costura. No que eu sou boa, no que eu quero me qualificar, no que eu quero aprender mais, qual é a minha vontade. Quando eu olho assim, eu vejo várias partes numa confecção, o que me chama mais atenção para a área da confecção? Quando eu comecei, a minha vontade primária, Tassiana, eu queria aprender a fazer uma peça de roupa, começar ela por mais básica que fosse. Podia ser essa blusinha aqui, que a gente faz assim, rapidinho, né? Ela só vai overlock, galoneira. E finalizar ela. Era o que eu queria aprender, foi o que eu fui atrás, com unhas e dentes. Eu pulava de máquina em máquina, eu ficava em hora extra, de graça, tá? Só depois que eu aprendia mesmo a da produção é que eu recebia por aquilo, porque eles não pagavam para aprender. Eu tinha que bater o meu cartão e voltar a trabalhar, se eu quisesse aprender, era assim. Eles não ensinavam de graça. Então, assim, gente, quando a gente quer, a gente consegue. Quando eu comecei quando eu aprendi a começar uma peça, ela já estava cortada, né? Mas começar uma peça, fechar ombro, pregar manga, fechar lateral, fazer as bainhas, passar viés, finalizar, até na etiqueta, aí eu fiquei feliz. Mas isso levou tempo, isso levou algum tempo para mim dizer, não, agora eu consigo pegar uma peça do começo e terminar ela, deixar ela pronta. Isso levou uns anos. Aí tu aprendeu a fazer tudo, Tassi? Não, ninguém aprende a fazer tudo na área da costura.
Até o dia de hoje, com 44 anos, eu estou aprendendo ainda. Aprendendo, colocando em prática todos os dias que eu vou atrás de uma área diferente, eu aprendo mais. A área da costura é como se fosse qualquer área de qualquer profissão do mundo. Não tem fim. Enquanto existe vida, a gente está sempre aprendendo. Em qualquer área. Eu nunca, esses últimos anos, falando de mim, eu nunca aprendi tanto como nesses últimos 3 anos que passaram. Uns 4 anos aí, 3 para 4 anos. Como assim, Tassi? Eu fui atrás de aprender aquilo que me chamava atenção e que antes eu achava. Eu achava que eu não tinha tempo para aprender o que eu sempre quis fazer. Lidar com a área tecnológica. Lidar com questão de computador, celular, até fazer trabalhos online, enviar, receber, né? Mexer na computação. Eu me achava no começo limitada, eu tinha todas as crenças erradas que uma pessoa pode ter sobre si. Eu vivia na época do si. Vocês já ouviram falar na época do si? A gente vive muito tempo presa dentro de um pensamento chamado si. E isso está aqui na nossa cabeça. Sabe qual é o pensamento do si? A gente acorda certo dia, sabe? Ou anos, a gente leva anos da vida da gente falando para nós mesmos. E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Será que aquilo... é sempre o si, né? Será que daria certo? Então, é sempre o si primeiro. Então, de uns 4 anos para cá, eu comecei a aprender a tirar o si da frente. E colocar eu vou fazer. Porque muitas pessoas vivem uma vida de si. E se eu puder, e se der certo, e se eu tiver tempo, e se eu não conseguir, e se der errado. Aí eu digo, né? E se não fizer? Nunca vai fazer. Porque se não fizer o que tem que fazer, nunca vai dar certo, nunca vai saber se teria dado certo, se teria dado errado, se tu teria aprendido com o teu erro e se daquele erro em diante tu começaria de novo. Então, por isso que eu digo, gente, eu tô falando aqui para vocês o que eu já passei. Eu vivi décadas no si, e se, deixei de fazer os cursos que eu desejava, tá? Deixei de fazer cursos de moda, de modelagem, né, graduação na questão da modelagem maior, e várias partes da minha vida que eu comecei a pensar no si, e quando eu me vi, eu já estava com 40 anos de idade, vivendo a vida do si. Aí, quando alguém me falou isso foi num curso que eu fiz online, porque eu comecei a acordar para essa vida, e eu comecei a fazer esse curso online, e esse curso online me chamou muita atenção, porque a moça que eu fiz, ela fala um pouco sobre tudo que ela passou na vida, e ela hoje a gente tem praticamente a mesma idade, e aconteceu tanta coisa ruim que ela começou a mudar, né? Ela é tipo uma coach, né? De especialista aí dos digitais. E ela fala que às vezes a gente vive muito tempo na vida do si, achando tudo é si, e se der, e se não der, e se isso, e se aquilo, e a gente deixa de viver a vida de fazer. Né? Eu vou fazer, eu vou tentar. Né? Se der errado, paciência, eu começo de novo. Tudo tem um começo, tudo pode dar errado,
Mas se a gente não fizer, nunca vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Aí vai viver na vida do si o resto da vida. Né? Então eu comecei a aprender que eu podia fazer aos poucos. Não é fazer tudo o que tu quer de uma vez só. Eu aprendi a fazer aquela peça, aprendi a fazer peças completas, aprendi. Depois, qual foi a minha maior vontade depois? Porque o aprendizado nunca acaba. Ele acaba aquela fase e começa outra. Acaba aquela fase, começa outra de novo. Para isso é a vida inteira. Quem tem filhos sabe. Ganhou o filho, começa ali a criar. Virou criancinha, né? Tem a fase da criança mesmo, né? Dos 5 aos 10 anos. Depois vem pré-adolescência, vem adolescência, vem juventude, vem linha adulta. Gente, é um aprendizado para a vida inteira. Então, a gente tem que estar sempre procurando renovar os nossos aprendizados. A Tassiana aprendeu a fazer peça básica? Aprendeu. Aí ela quis começar a aprender o quê? Ah, Tassiana, tu terminou, né, de aprender a fazer aqui as tuas peças. O que tu quis aprender? Aprender a cortar, né, gente? Aí eu já sabia trabalhar na reta, já sabia trabalhar bem na overlock, foi a primeira máquina que eu aprendi, e na galoneira. Então eu já sabia finalizar a peça completa, uma peça mais simples. Fui aprender, queria aprender a cortar. Porque eu tinha vontade de... Porque eu olhava as meninas fazendo modelagem, e daqui a pouco elas já mandavam para o corte, pelo computador. E dali, daqui a pouco já descia lá do corte, porque ficava um andar acima de nós, 2.000, 3.000 peças que vinha descendo por um elevador. E isso eles mandavam assim, ó, de 1 hora, depois de 2 horas já descia aquilo tudo. Então eu achava assim, ó, meu Deus, quanta rapidez, quanta agilidade. Eu quero aprender esse negócio. Eu quero aprender como é que faz isso, como é que se corta uma roupa, mesmo que eu não fosse cortar numa máquina laser, porque naquela época era a primeira máquina laser que eu acho que acredito que tinha aqui no sul de Santa Catarina, era deles, dessa fábrica. E se eu quero aprender, falei com a encarregada, fui pro corte. Fiquei lá no corte, acho que uns 15 dias fazendo hora extra. Dando, né? Dando. Para aprender a separar corte, porque eles não iam me deixar mexer numa máquina eletrônica caríssima, né? Então, eu separava corte, colocava dentro dos sacos, né? Aprendi a mexer nas etiquetadoras, né? Até, ó, para não dizer que eu não sei mexer, ó. Aprendi nessa fábrica quando eu tinha o quê? Uns 20 anos, gente, mexer nessa máquina aqui, ó. É uma etiquetadora, ó. Então, eu sei mexer nela toda. Desde aquele dia, eu sei mexer nelas tudo, porque a gente tinha, ó, que colocar tamanho nas peças e tudo bem certinho, né? Porque se não fizesse bem certinho, no outro dia eles não deixavam eu ficar lá para aprender de novo. Então eu aprendi muita coisa com essa vontade que eu tinha. E eu aprendi a estar lá no corte, eu vi todo aquele trabalho, via todo aquele trabalho com aquela máquina maravilhosa. Esses dias eu estava assistindo um documentário que teve da área têxtil, tá lá no YouTube. E tava essa máquina lá, gente, cortando. Aí me lembrei de tudo que eu aprendi, que eu via eles ali mexendo no computador, e aquela máquina vinha cortando ali com aquele fiozinho a laser, sabe? Isso aí eu já aprendi lá nos 20 e tantos anos. Agora que tá aparecendo no mercado essas máquinas. Elas diminuíram, né, bem o preço. Hoje o governo traz subsídios sobre elas, dá desconto, né? Então, as pessoas estão comprando mais. Aqui tem vários já que já tem. Corte é preciso. Não fica um fiapo fora da linha.
Mas a Tassiana quis aprender e eu fui lá ver. E eu gostei muito do que eu vi, porque tudo que eu vi ali já tinha qualidade. Eles pegavam uma peça piloto, colocavam ali do lado, faziam um checklist da ficha técnica, olhavam, aí olhavam na tela do computador para ver se todas as peças estavam no encaixe. É o que eu faço na minha mesa de corte hoje. Depois que eu infesto, eu fiz um infesto semana passada, eu vou lá, do jeitinho que eu aprendi com eles, e olho tudo conferidinho na peça piloto que eu tenho. Não tá faltando nada, fiz o checklist, não faltou nada. Nenhum bolso, nenhum risco, nenhum um piquezinho. Vou lá e corto, mas antes de cortar tem que ter todo esse cuidado para não jogar o teu tecido fora. Porque se tu corta só um lado da manga, como é que tu vai achar o tom do tecido de novo para cortar o outro? É difícil, não acha? É muito difícil. Quem faz infesto de rolo inteiro, depois para achar aquela mesma cor, naquele mesmo tom, dificilmente vai achar. Então, quem trabalha no corte de peça tem que ter noção do que está fazendo e tem que trabalhar ainda em silêncio, porque não podia ter conversa, porque se errasse um botão daquele, cortava 2.000 peças para ir pro lixo. Não podia, tinha que ficar lá, era só o necessário. Mas assim, ó, eu aprendi. Então, essa foi a segunda coisa que a Tassiana mais quis aprender. Saber pegar uma modelagem, né? Saber por partes que eu tinha que fazer aquele infesto, saber contar as partes e depois recontar quando estava na mesa do corte, avaliar peça por peça, fazer um checklist e colocar um Vzinho do lado, né? Tá certo, tá certo, tá certo. Isso se chama conferência em tudo, tudo tem que ser conferido. Na nossa vida também, às vezes a gente vai fazer as compras do mês, eu costumo colocar as compras do mês, né? O que tá faltando em casa? Pra gente que é mulher, tá faltando isso, a gente faz a listinha do mês, né? Aí às vezes chega em casa, olha assim, esqueci de 2, 3 coisas, né? Então vai ter que se voltar no mercado outro dia, comprar aquilo que faltou, né? É tão ruim, né? E assim é o checklist de quando a gente tem que fazer alguma coisa específica que não pode errar. Aí não pode errar, né? Cortou a menos, aí já era. Aí o corte fica todo defeituoso. Então, gente, é isso, né? A gente tem que parar de viver na vida do si. E se eu puder? E se der certo? E se eu não conseguir? Nunca vai saber, tá, gente? A pessoa nunca vai saber a sua capacidade se viver na vida do si. E depois que eu continuei aprendendo, tá? Eu fui aprender a fazer graduação com as meninas, porque eu me metia lá. Eu fazia amizade com elas tudo. Pedia para elas deixar eu ver a peça piloto, pedia para elas deixar eu ver elas cortando o papelão. E enfiava a cara em tudo e fui aprendendo um pouquinho de cada coisa, porque essa era a minha vontade. Mas qual é a vontade de vocês? Para quem está aqui? Alguém quer falar? Qual é a vontade que vocês têm de aprender na área da costura industrial, da costura que vai dar lucratividade para vocês? Qual é essa vontade que vocês têm? É de aprender numa 2 agulhas, é de aprender numa rebatedeira, é de aprender numa ponto corrente, 2 agulhas ponto corrente, é de passar filete, é de passar galão. Gente, tem tanta coisa que uma costureira pode aprender. Uma coisa que eu já ia esquecendo. Eu acompanhei 3 aulas que falam sobre a indústria têxtil no Brasil essa semana. É um documentário novo, tá? E esse cara é um dos maiores especialistas
na área têxtil do Brasil. Ele é procurado, ele é concorrido, as pessoas vão atrás dele, ele é um especialista. Depois eu vou deixar o nome aqui embaixo, que eu não peguei o nome dele, tá aqui no meu celular. E esse documentário fala sobre qualidade da costura. Da costura não, né? Em toda a área têxtil, engloba profissionais de tudo. De costura, de maquinário, de escolha de tecido, de produção de tecido, de produção de matéria-prima. Fala sobre tudo. Tá um ventinho aqui hoje danado. Então, gente, eu escutando esse moço, eu parei, desliguei tudo que tinha ao meu redor e fixei ali quando ele falou da área da costura, da mão de obra. Quando ele começou a falar da mão de obra, o quanto está difícil, o quanto está necessitada a área têxtil de mão de obra, olha, eu fiquei de queixo caído, porque é difícil os profissionais falarem isso. E ele esclareceu tudo que eu falo aqui para vocês. Eu disse, olha, gostei desse cara. Eu gostei dele. Até comecei a seguir ele lá no YouTube. Porque o cara falou tudo o que eu penso sobre a costura. Ele englobou tudo ali e ele disse que daqui a alguns anos, que é o que eu acho também, a área da costura ela vai passar por uma grande necessidade. Que necessidade é essa? A grande necessidade, ele ainda falou com todas as letras, de mão de obra. Ele falou, nós vamos passar por uma crise de mão de obra gigante, porque não vai ter quem produza. Com essas palavras ele falou. O que adianta se fazer e fazer e fazer e estocar tecido, se daqui a pouco não tem quem produza? Não tem quem desencalhe esse tecido. Não tem quem faça aquele tecido se transformar em milhares de peças. Máquinas não costuram sozinhas. Máquinas não vão embalar peças sozinhas, nem tirar fio, nem colocar etiqueta, nem fazer acabamento de tudo quanto é coisa que a gente precisa. Uma máquina não faz um rebatido desse, num viés? Não faz, não adianta que não faz. Sozinha não faz, precisa de uma mão humana trabalhando. E o que ele falou em seguida? Ele falou em qualidade. Como eu falei no começo da live, as pessoas, se eu achar eu vou procurar esse vídeo e vou ver se eu deixo o link aqui para vocês, ou eu trago o link na semana que vem, na segunda que vem, para vocês assistirem. Ele falou, tá? Olha, gente, ele é dos maiores especialistas da área, que a qualidade hoje, ela é exigência, ela é essencial. Mas, é como eu falei no começo da live, uma coisa é falar, outra coisa é trazer para a prática. Quem é que concorda aqui? Que muito se fala, mas pouco se faz. É aquele ditado? Cachorro que late muito, não morde. É aquele que fica lá quietinho no canto, que ele vai em nhau, né? Dá o bote. Então, gente, a mão de obra qualificada vai ficar cada vez mais escassa na área da costura. Por isso que eu friso tanto. Procurem se qualificar. Procurem aprender o máximo que vocês podem. Vocês gostam de costurar? Tem máquina de costura em casa? Vai chegar a época que isso vai ser necessário. Eles vão vir atrás das costureiras. Não é as costureiras mais que vão ir atrás deles. E é por isso que eu bato na tecla da qualificação, porque essa que tem qualificação vai ser valorizada no mercado.
Vocês já pensou? Santa Catarina é um polo industrial têxtil. É o maior polo industrial têxtil. Itajaí foi o primeiro polo industrial têxtil do Brasil. É a cabeça, é o berço da indústria têxtil, é Itajaí. É o Vale do Itajaí, né? Que pega Blumenau, Joaçaba, Itajaí, é toda aquela parte ali, daqueles rios ali, né? Então, ali começou a área têxtil no Brasil. E, se vocês forem ver os documentários que tem no YouTube sobre o Vale do Itajaí, não tem mais costureiras, gente, é muito pouco. A mão de obra qualificada é raríssima. Tanto é que as empresas quase não têm mais costureiras, elas estão preferindo colocar nas casas das pessoas. Estão preferindo dar facções, terceirizações, porque pouco as pessoas querem aprender mais a costura. Mas isso é um erro. É um erro que daqui a pouco a própria juventude vai se dar conta de que deveria aprender, porque a mão de obra está ficando escassa. E quando a mão de obra fica escassa, acontece o que eu vou falar para vocês agora, que é a parte da internet. Quem de vocês que está aqui imaginava que há 2 anos atrás ia se usar tanto o celular, tanto o computador e que tantas milhares de pessoas estariam trabalhando dentro de casa em home office? Quem de vocês aqui pode dizer que imaginava isso? Nunca se precisou tanto das redes sociais, da internet, nunca se precisou tanto de uma câmera, né? Eu lembro que eu fui com meu marido, com a minha filha, numa loja do shopping aqui, e o moço da loja e todos ali que trabalhavam ali, Multissom, nós fomos na loja da Multissom. E chegou lá, eles não tinham tripé para vender, porque eu queria um tripé desse com lâmpada que eu tenho aqui. Eles não tinham câmera de computador, webcam, eles não tinham nenhuma das mais caras para vender. A mais cara que ele tinha era 700 e pouco, que era mais preço básico ali que eles vendiam. Não tinha uma só para vender. Ele disse, e nem sei quando é que vai chegar, porque venderam tudo, saiu tudo, a necessidade foi tão grande que ó, as pessoas correram atrás. Imagina que o que aconteceu com a internet, com a necessidade de mão de obra de pessoas que te ensinassem a fazer uma live, porque quando eu quis aprender a fazer uma live, eu fiquei, olha, foi mais de mês assistindo vídeo no YouTube, porque eu não sabia nem apertar um botão, eu nunca tinha feito uma live na minha vida, eu tava com dor de barriga, a minha cabeça doía porque eu não sabia apertar os botões, eu não sabia salvar um vídeo, eu não sabia compartilhar em outro canal, eu não sabia fazer nada. Eu tive que ir atrás de especialistas e ficar, minha filha tá aqui, ó, ela sabe. Eu ficava fuçando e assistindo 10, 20, 30, sabe-se lá quantos vídeos de especialista que faziam live, eu tive que assistir, perder horas e horas ali assistindo para aprender a fazer live. Aprendi com eles. Eu não tive que fazer um curso online ou pagar um professor para aprender a fazer live. Eu aprendi, ó, na necessidade, ó, pauleado ali, ó, correndo, porque eu queria fazer live, eu queria falar sobre costura, mas eu peguei uma época difícil, uma época que estava todo mundo ocupado, ninguém podia me ensinar. Se tivesse um especialista, ele estava com 10 pessoas para atender. Se tivesse com, vou ligar para uma pessoa, talvez ela possa me ajudar. Se ela tivesse um computador, ela estaria trabalhando em casa, em home office, ela não tinha tempo. Então, gente, é assim. O meu genro mesmo ficou 2 meses trabalhando em casa, acho que 3 meses em home office, ali ó, pelo telefone e pelo computador. Então, quando a coisa apertou, o que faltou na internet? Ninguém vai falar nada comigo, gente? O que faltou na internet?
profissionais. Faltou profissionais. E daí esses profissionais, esses poucos que tinham, ó, lucraram o que vocês nem imaginam. Ficaram milionários, venderam cursos online, ensinaram, fizeram as lojas, foram as que mais procuraram eles, as redes sociais, porque eles não sabiam fazer uma programação de computador, eles não sabiam vender, eles não sabiam fazer um e-commerce, eles não sabiam fazer nada na internet, as lojas. Então, eles tiveram que pagar para cada pessoa, procurar pessoas jovenzinhos que sabiam mexer na internet, para poder mexer nas redes sociais e criarem e-commerce para eles poderem vender. E quem não fez isso, fechou as portas das lojas e não voltou até hoje, ficou endividado. Foi 2 anos, com as portas assim, quase sem vender nada. Esse ano é que eles estão se levantando. Mas continuam tudo na internet, com medo de dar outra zebra por aí, né, gente? Então, quando a gente escuta muito boato de que a coisa está ficando pouca e está ficando escassa, o que a gente tem que pensar? Em se qualificar, em aprender daquilo que está ficando escasso. E, como diz esse especialista, vai faltar, gente, vai faltar porque os jovens pouco querem aprender hoje a colocar a mão na massa e serem um profissional na área da costura. Na costura qualificada mesmo, na costura de que tu senta numa reta industrial, qualquer máquina industrial e tu trabalhe e tu tenha a determinação de que tu vai fazer um bom serviço, seja na área de aparelhos industriais, na área de pesponto, na área de overlocks, porque só na área de overlock são vários tipos. Ó. Uma overlock são infinitas as atividades que ela faz. Gente, se vocês desejarem colocar aí o joinha para mim, tá? Me deixar um coraçãozinho, como vocês estão gostando da live, né? Por favor. Se vocês desejarem curtir a live, a Tassiana agradece, tá? Porque daí vocês sabem, né? Que tanto o Facebook como o Instagram, ele leva essa live para outras pessoas, para ajudar outras pessoas, tá? Então, deixa o seu coraçãozinho aí para mim, tá? Então, gente, é isso que vai acontecer. Conforme esse especialista que eu escutei semana passada, a costura industrial vai diminuir cada vez mais. A necessidade de procurar por ti, costureira, vai ficar cada vez maior. E se tu não tiver qualificada, tu vai ficando cada vez mais para trás. Se tu não procurar aprender técnicas novas, colocar em prática, quebrar cabeça, errar, mas aprender com o erro. Aí eu errei uma peça, desmanchei, eu errei outra, desmanchei, eu fiz um degote, ele ficou caído, ele ficou esgaçado. Vou passar mais devagarzinho para ele ficar certinho, em pezinho, para ele não, a pessoa não lavar 2, 3 vezes e ele já ficar assim, né? Ou quanto tempo essa minha blusa aqui tem, né? Meu Deus, tem mais de uns 5 anos. Uns 4 anos. Tá aqui, eu lavo, ela tá sempre em pezinho, ó. Porque é um degote firme. Então, assim, gente, se qualificar, fazer um pesponto, fazer bem feito, fechar uma leg, coisa mais fácil que fechar uma leg. A gente pega essas leg, tá tudo estourando, tá tudo arrebentando, tá uns pontos feios, tudo desgaçado, fica buraco pra tudo quanto é canto. Se vocês se qualificarem, é o que eu digo para todas elas. Se vocês procurarem fazer coisas de qualidade, a costureira... A gente está vivendo uma época que a costureira não está sendo qualificada. Não está sendo valorizada, aliás. Mas vai chegar uma época, vocês podem escrever, que vai se precisar muito da mão de obra da costura. Da costureira, porque as que tem hoje estão se aposentando e poucos são as jovens que estão procurando se qualificar, que estão procurando fazer uma peça do começo ao final, para poder entregar para aquela loja uma peça bem feita, uma peça pronta e de qualidade.
Vocês já notaram que as peças de roupas encareceram muito nas lojas? Quem notou? Quem notou aqui que uma peça de roupa hoje básica, gente, que tu vai procurar numa loja, tá aí de R$ 50 para cima? Que qualquer blusinha que tu acha, a não ser que seja um tecido bem inferior, ou algo assim mesmo, que se compra assim mais sem qualidade, né, gente? Mas as peças bem feitas e de qualidade, elas, o preço dela valorizou muito, muito. Eu faço um curso de lojistas, né? Eu faço um curso de qualidade, digamos assim. E a qualidade das peças, elas andaram degraus acima. Elas estão lá em cima a qualidade. E as vendas dessas peças, elas cresceram junto com ela. Porque as pessoas não querem mais a mesmice e nem aquela coisa que o dinheiro dela não vai render pelo menos 1 ano, 2 anos aquelas peças. Ninguém quer comprar mais uma peça de roupa que vai usar 1, 2 vezes e tá cheia de buraco, e ela virou um 8, torceu tudo, e ela ficou toda defeituosa. Ninguém mais quer comprar uma peça de roupa assim. As pessoas querem comprar peças de roupas de qualidade e que o seu dinheiro lá que ela deu, seus 50, 60, 80, 100 reais, dure um pouco mais. Tenha uma certa qualidade, porque se ela comprou, é porque ela gostou. Se ela gostou, ela vai pagar. Então, ela quer uma coisa de qualidade. Vocês concordam? Ninguém vai pagar 80 reais, 70 reais por uma blusa básica, que tu coloca um casaquinho, ou tu coloca qualquer outra coisa por cima, tu tá bem vestida, mas vai lá lavar, ou bota na máquina, ou lava na mão mesmo, a peça vira um 8, porque tá toda repuxada, porque tá toda torcida, porque tá toda se estourando, tá cheia de buraco nas costuras. Né, gente? Então, assim, ó, vão atrás da qualidade, vão atrás do que vocês realmente desejam fazer. Querem ser uma terceirização bem qualificada, sejam. Querem procurar ser uma costureira que sabe fazer uma peça do começo ao final. Comecem a cortar suas peças. Eu bato na tecla que vocês têm que cortar as peças de vocês, que vocês têm que vender as peças de vocês, que vocês têm que ver o retorno desse lucro para poder investir de novo. Eu bato nessa tecla. Costureira que costura bem tem que produzir as suas peças. Quer costurar para fora? Costura, mas faz as tuas 20 peças e tenta vendê-la por mês. Bate uma meta ali, ó. Pega uma meta. Porque se tu não tem uma meta, tu desanima. Desanima. Aí tu vai dizer assim, ai, eu fiz 5 peças, nem vendi nenhuma. Não deu para vender nenhuma. Mas para que fez? Procura fazer e procura oferecer com quem tu conversa. Eu fiz tal peça, né? Agora tá entrando o verão, eu fiz essa blusa, eu fiz aquela bermudinha bem fresquinha para ficar em casa, para dar uma voltinha na praia. Eu fiz um macaquinho, eu fiz regatinhas. Então, ofereça. Faça a precificação correta e comece a vender as suas peças. Mesmo que tu tá fazendo uma terceirização, mas tira ali um dia, tu faz 5 peças tranquilo. De blusas básicas, de bermudinhas básicas, depois tu pega uma coisa mais avançada. Mas vai trazendo um pouquinho para ti. Um pouquinho de rentabilidade das tuas peças, porque daí isso vai te animar a cortar 10, a cortar 20, a cortar 50. Isso vai trazendo ânimo pra gente, né? Mais uma coisa que eu quero deixar bem clara. Para de viver no mundo do se. Se der, se não der. E se. Não, gente. Vamos começar a viver, né? Vai dar certo, eu vou tentar. Se não der certo agora, eu vou tentar de novo. E vou tentar de novo até dar certo. Eu aprendi isso depois dos 40 anos. Olha, eu tô no meu 5º curso online. 5º. Tô
Tô quase lá, né? No meu 5º curso online terminado. Tassiana, tu aprendeu? Aprendi tanta coisa, gente. Aprendi tanta coisa que às vezes eu fico até com dor de cabeça. Mas no outro dia eu tenho vontade de sentar e aprender mais. Por isso que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Quanto menos a gente fecha a cabeça para o conhecimento, quanto mais a gente fica assim, ó, de olhos fechados, porque a gente pode aprender, porque a gente pode fazer, porque a gente tem que colocar a mão na massa, mais, eu já digo que mais burro a gente fica, porque eu ia ficar uma pessoa idosa sem saber nada, se eu não tivesse acordado para a vida. Daí eu comecei a procurar uma coisa aqui, uma informação ali, fui pro celular, fui querer aprender a fazer live, comprei o meu primeiro curso online, né, sobre, o que eu falei semana passada? Sobre, fugiu. Sobre dinheiro, gente, como é que é o nome? Fugiu a cabeça. Sobre finanças, barbaridade. Então, eu comprei o meu primeiro curso online ali, ó, para aprender sobre finanças, tá? Para me colocar a cabeça no lugar sobre o que é finanças, precificação, aprender a fazer preço das peças, aprender a fazer as peças serem rentáveis e não só trabalhar de graça. Tá, gente? Porque quem traz nem os cavalos, nem os animaizinhos que vivem com carga em cima deles trabalham de graça, eles ganham comida, tem que ganhar, né? Água, comida, remédio, tratamento. Tudo isso gera dinheiro. Então, assim, a gente tem que começar a se valorizar, mas também a se qualificar. Porque a necessidade vai ser grande daqui a uns anos. Pensem bem no que aconteceu agora. Muito se procurou e muito está se procurando ainda pessoas que trabalham online, especialistas nas redes sociais e nas redes aí de computação, ó. Vocês viram no Jornal do Almoço? Eu até comentei com a minha família. Vocês viram que no Jornal do Almoço passou, aí uns 3 meses atrás, uma reportagem que os especialistas da área digital estão cobrando R$20, de R$20.000 para cima, para pegar um projeto? Pessoas que entendem de fazer e-commerce, pessoas que entendem de fazer divulgação nas mídias sociais, de fazer tráfego pago, de entrar ali nas páginas de impulsionamento do Facebook, do Instagram, do Google Ads, eles estão cobrando de R$20.000 para cima. E olha, teve uma empresa ali que disse que foi atrás do cara, né? Porque foi perguntar para ele se ele queria trabalhar com eles, ele disse que não. Eu trabalho em casa e eu ganho muito mais do que tu tá me oferecendo, que era R$20.000. Trabalha em casa e ganha muito mais do que fosse trabalhar R$20.000 registrado e com todos os direitos. Aí, se isso acontece daqui a pouco com uma costureira, digamos assim, amém, se acontecer, né? E daqui a pouco as pessoas, as fábricas, para não quebrar, vão procurar os profissionais que estão em casa, que vão querer qualidade, que vão querer a tua qualificação, que vão ali estar te oferecendo e tu vai poder escolher, porque eles vão vir atrás das profissionais, porque não está tendo, porque as empresas não têm tempo de estar qualificando. E muitas não querem qualificar. Eles estão deixando passar isso na frente dos olhos, assim, ó. Igual as pessoas não davam valor para a internet. A internet tem muita coisa ruim. Tem. A internet é uma bomba de coisa ruim. Mas quando ela é usada com sabedoria, quando ela é usada para o conhecimento, traz muitos benefícios para a nossa vida. Porque a gente pode fazer uma live dessa. Eu posso falar com a Jane, que está lá no Mato Grosso. Eu posso falar com outras moças que estão aqui, né? Ou que estão aqui de outros estados do Brasil.
Teve uma moça de Portugal no meu YouTube que agradeceu pelo vídeo, tá? De ensinar a colocar linha na overlock. Ela é de Portugal e ela agradeceu muito porque ela tá começando na costura lá, porque em Portugal não tem costura, gente. Lá quem quer fazer uma peça de roupa tem que fazer na sua casa, porque lá não tem malharia, quebrou tudo. Eles fazem tudo terceirizado fora. Se você, já falei várias vezes aqui na live, né? Que se vocês forem procurar a crise no país de Portugal, da área têxtil, né? Colocar ali, crise na área da costura ou na área têxtil em Portugal, vocês vão ver que quebrou tudo. Aí, uns 4 anos atrás, estavam sem nada. Eles compram tudo de fora e trazem para vender nas lojas, de todos os países, porque eles deixaram chegar ao nível que o Brasil está deixando. E hoje, para se achar uma costureira em Portugal, vocês imaginam quanto que não é? Uma pessoa que sabe fazer uma peça lá completa, uma roupa elaborada, quanto que as lojas não pagam para essa costureira fazer isso? Então, assim, ó, acordem, tá? Acordem, vejam o que vocês querem fazer, o que vocês querem ser boas, qual é a qualificação que vocês querem ter. Sejam boas naquilo que vocês fazem. Ah, tá, se eu quero aprender várias coisas, eu quero aprender a mexer nas máquinas, vai, aprende um pouco de cada coisa. Ó, Jane, obrigado, Jane. Tu vai aprender muito mais, Jane, porque assim, ó, eu quero te ajudar e eu vou me ajudando junto contigo a te ensinar cada vez mais, Jane. A Jane tá dizendo, eu também aprendi muito com você. E assim, gente, eu me esforço, principalmente lá no YouTube, agora eu tô assim bem dedicada a fazer toda semana 2 vídeos e colocar lá no YouTube, né? E o meu curso online, eu tô sempre colocando lá vídeos novos, né? Amanhã tem que ir mais 2. Então, assim, gente, a gente tem que estar sempre se qualificando. Vai chegar a hora, pode escrever, que é isso que todos os especialistas que eu conheço falam. Todos. E esse dessa semana eu quero achar o link para vocês, para deixar aqui, para vocês verem o que ele fala da mão de obra, tá? Que tá ficando muito escassa, não se procura mais gente, não se acha mais gente com qualificação. Tá uma raridade. Eu canso de dizer que as empresas vêm perguntar se eu posso fazer peça piloto, pelo menos, mas eu não faço mais nem peça piloto. Eu não tenho mais tempo. Não dá mais para fazer peça piloto. Quantas vêm perguntar, fazer pilotagem, fazer isso, fazer aquilo, fazer essas peças, as peças são mais difíceis, a gente paga melhor, mas não tenho mais tempo, nem para fazer as peças difíceis, porque eles pagam bem, eu sei que pagam, né? As pessoas que eu trabalhei até agora, elas pagavam bem para mim, mas não dá, o tempo é escasso. E se a pessoa se ajudar, botar a mão na massa para aprender, para fazer um pouco de cada coisa. Não precisa morrer só passando viés. Não precisa morrer em cima de uma overlock, ficar velha só aprender na reta e na overlock, ou na galoneira e na overlock. Gente, busca outras coisas, vai atrás, vai escutar. Vai num curso, vai lá num vídeo do YouTube aprender técnicas diferentes. Aprende a fazer técnicas diferentes. A passar viés, a passar filete, a passar galão, a rebater elástico, a trabalhar em rebatedeira, a trabalhar em máquina de galoneira refiladeira, rebatedeira de elástico, máquina que passa elastec, 10 tipos de elastec de uma vez só. E assim, as máquinas de corrente, né? Tem muita coisa. Tem muita coisa para se aprender. Os aparelhos para todas as máquinas que existem são infinitos. Eu mostrei esses dias um bocado de aparelho, né? Aparelho de bainha, aparelho de viés, aparelho de tudo que existe na área da costura. Pega uns 10. Não precisa aprender os 1000. Pega uns 10 ali, aprende a usar uns 10.
Naqueles 10, tu já vai ser assim um diferencial na área da costura. Naqueles 10 que tu aprender a costurar, tu já vai ser uma costureira qualificada. Porque eu duvido que tenha 10 pessoas aí do teu lado que saiba fazer o que tu vai aprender. Não tem, tu procura quarteirão e tu não acha uma costureira para fazer um reparo na peça. Numa peça, tu procura quarteirão e às vezes tu não acha uma costureira que corte uma bainha, que faça uma pence, que faça um ajuste no degote, que diminua a largura de uma peça, tu não acha? É raro? Então, se aprender um pouquinho a mais do que tu já sabe, tu já tá te ajudando, tu já tá se qualificando. Faça, eu fiz uma live esses dias, né? Faça o que a maioria não está fazendo. Que é se ajudando, que é pegando experiência, que é tendo uma bagagem maior, uma bagagem cheia. Quando a gente aprende, não é pro patrão. Tira essa mentalidade pequena, essa crença limitante que as pessoas têm. Ah, mas eu vou aprender na outra máquina, ele vai me botar lá? Ai, sempre que aquela guria não vier, que aquela moça não vier, eu é que vou para lá, aí eu vou trabalhar em 2 máquinas? Ai, daí eu vou morrer trabalhando pro patrão? Não, gente. Isso é uma crença limitante que as pessoas têm na cabeça. Tu vai fazer o que tu vai fazer durante o dia, seja numa máquina, seja noutra, tu vai te esforçar para dar o teu melhor, né? Porque além disso, o patrão paga o teu salário, tu tá ali porque tu quer, tu não tá amarrada. Mas se tu tiver a chance de aprender e encher mais a tua bagagem, a tua mochilinha do conhecimento, aprende. Eu fazia hora extra de graça. Fiquei anos fazendo hora extra para aprender cada máquina diferente que eu queria, eu fazia de graça. Ah, não, mas aí eu vou trabalhar de ponteira. Eu trabalhava numa fábrica de jeans e foi ali que eu aprendi muita coisa, né? Trabalhei em 3 fábricas de jeans. Então, se a máquina já era que eu tinha prática, eu não batia o cartão. E a minha encarregada sabia que eu estava ali, eu ia dar a minha produção da hora extra. Mas se eu ia aprender em máquina diferente, que eu nunca tinha sentado, que eu não tinha prática, batia o meu cartão, voltava para o serviço para aprender naquela máquina. Ficava ali 2 horas para aprender naquela máquina e para mim ter o conhecimento. Porque depois que eu aprendesse, ninguém ia roubar. Eu saí de lá, fui para outra, sabendo fazer tudo o que eu sabia, que eu aprendi de tudo. Eu sou muito grata pelaquela empresa, porque eles me deixavam eu ir para onde eu quisesse. Ah, tu quer ficar lá? Pode ficar, baixa teu cartão e vai. Quer ficar lá? Baixa teu cartão e vai. Eu ia para qualquer setor que eu quisesse. Aí, eu fui para outra, levei tudo, ganhei mais, né? Eu fui muito mais remunerada na segunda do que na primeira. Porque na primeira eu estava aprendendo bastante. Na última, que foi na Lenis Jeans, eu nem queria sair de lá. Tá, gente? Eu não queria sair de lá. Porque eu era muito bem paga. Eu sempre disse, se eu não tivesse que ter vindo para Tubarão, morar em outra cidade, se eu não tivesse que ter começado a minha vida em outra cidade, porque meu marido trabalhava aqui, ele pegava BR-101 todo dia, e ele acabou se acidentando e a gente teve que vir para cá, na marra. Eu teria ficado lá até eles fecharem as portas. Porque eles pagavam muito bem, eles valorizavam as costureiras. Final de ano, assim, ó, outubro, novembro, dezembro, a gente ganhava 2 salários. Ganhava 10, porque eles pagavam bem. Costureira que trabalhava bem, que dava a sua produção, que trabalhava as suas horas certinho, era bem remunerada. Então, assim, eles viam que a gente tinha qualidade de serviço. Por isso é que eu digo, daqui a pouco vai voltar a necessidade dessas costureiras de serem bem pagas, de serem valorizadas, de terem o seu plano até de saúde, porque as costureiras andam muito quebradas, as que trabalham fora principalmente, precisam, né? Porque a gente trabalha muito com a coluna, muito com os braços, então sempre precisa, e a gente não vê mais
as costureiras tendo plano de saúde, tendo uma assessoria boa, mas eu acredito que isso tudo vai passar e não vai demorar muito. Porque a área da costura já tá, como eu falei, ó, bem escassa. Então, é uma área que precisa de uma atenção e vai precisar de uma atenção bem especial e não vai demorar muito. Para eles verem o quanto a costureira é importante para a sociedade. O quanto a nossa área é tão importante como uma advocacia, como uma medicina, como uma internet, os especialistas da internet que estão sendo muito bem remunerados, mas não eram. Era uma classe esquecida. Eles eram esquecidos. Ah, quem trabalha com a internet é preguiçoso. Quantas vezes eu escutei isso? Que quem trabalha ali, ó, com o celularzinho na mão era preguiçoso, que quem queria trabalhar atrás de um computador só queria vida mansa, vida boa. Ah, quem trabalha no computador só quer sombra e água fresca. Hoje, vai ver como eles são disputados. Vai ver aí, ó, eu entro aí nos sites de freelancers. Gente, é serviço. Ontem eu comentei com meu marido. Olha, as pessoas não sabem o que é ganhar dinheiro. Vocês não têm noção do que é site de freelancer. Freelancer é aquela pessoa que faz o que tu precisa na internet sem compromisso. Ele te entrega o projeto e tu paga ele. É uma área maravilhosa. Eu tô descobrindo isso agora, depois dos 44 anos, mas eu queria ter descoberto isso com os meus 20. Porque se eu tivesse descoberto isso com os meus 20, 25 anos, eu estaria sentada atrás de um computador, trabalhando dentro da minha casa a vida toda. De tão bom e de tão legal que é para quem é profissional, para quem usa as redes sociais, para quem usa a mídia, de uma forma correta, de uma forma de ter mais sabedoria, mais conhecimento, trabalho sério. Quem procura as mídias sociais para trabalhar sério, gente, não falta serviço. E o serviço é bem remunerado, tá? Então, assim, gente, não deixam de se qualificar. Vejam o que vocês gostam mesmo de fazer, né? Hoje o tema da nossa live foi: qual é o seu maior desejo na área da costura? Procura, tira aí uma meia horinha e pensa no o que tu quer. Qual é a melhor área que tu gostaria de melhorar? É a área de mexer nas máquinas? É a área de cortar as minhas peças? É a área de modelagem? O que eu quero melhorar na minha área da costura? Que eu possa me achar assim, não, nisso aqui eu já sou qualificada agora, porque eu me esforcei bastante e eu aprendi bastante. Aí tu vai para outra área depois, que tu aprendeu bastante aquela ali, tu vai aprender uma nova. É bom, a gente está sempre aprendendo e sempre trazendo conhecimento novo para a vida da gente. Eu estou trazendo bastante, né? Aí nesses 4 anos, e eu vou dizer para vocês que eu estou gostando cada vez mais de tudo que eu estou aprendendo, das novidades que eu estou aprendendo. E pretendo aí, olha, aprender muito mais. Fazer novos cursos, já estou aí no 5º. E, se Deus quiser, eu quero fazer o 6º, 10º, e daí vamos. Tá, gente? Essa foi a minha live de hoje. Então, toda segunda-feira eu estou aqui, sendo feriado ou não, sendo 1º do ano ou não, sendo qualquer outro tipo de feriado aí, eu vou estar sempre aqui. Tá bom? A Renália Xavier também entrou aqui, sejam bem-vindas. Tá, gente? Então, assim, a Tassiana tá sempre aqui às 20h20 para falar sobre a costura industrial, sobre a qualificação das costureiras. E se vocês desejarem estarem aí comigo, deixarem o seu coraçãozinho aí para mim na live, comentarem, me seguirem também, tanto nas redes sociais, porque eu também tenho a minha página Costura Qualificada Tassiana Fernandes lá no YouTube. Tenho aqui no Facebook também, é o mesmo nome, Costura Qualificada Tassiana Fernandes. E também no meu Instagram, tem a minha página também, Costura Qualificada Tassiana Fernandes. Então, eu estou nesses 3 canais. Se vocês quiserem me seguir, estão todas convidadas.
Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês. Um bom começo de semana, né, para nós aqui no Brasil, porque amanhã é segunda-feira para nós. E vamos trabalhar, vamos botar a mão na massa, vamos se qualificar naquilo que a gente gosta de fazer. Tá bom, pessoal? Então, até segunda-feira que vem. Tá bom? Um abraço para todas vocês, tá bom? Tchau e obrigado por estarem aqui comigo sempre nas segundas-feiras. Um beijo!